Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Maurício, que pode render um valor bem interessante para o Cruzeiro, qual que é o percentual que a Raposa tem, e lembrando, né, até o próprio empresário dele deixou claro que não sairia por propostas inferiores de 10 a 13 milhões de euros, né, que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Tem também atualizações do Marquinhos Cipriano. Será que ele vai ficar ainda no Cruzeiro até o final do ano? Tem uma cláusula aí que foi divulgada na tarde dessa quarta-feira, tratando desse assunto, que eu quero dar um pouco mais de detalhes. Além disso, quero terminar aqui com vocês falando sobre o Marquinhos Cipriano, né? O Marquinhos Cipriano não, o lateral esquerdo, Kaique, que é para ser o titular, então, voltando do Sul-Americano, que recebeu uma proposta milionária da MLS. Será que ele vai sair? E quanto, na minha opinião, o jogador vale, apesar de que eu, particularmente, não acho que o Cruzeiro deva vendê-lo por agora. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a ajuda de vocês para deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever aqui, ajudar nós a chegarmos a essa marca aqui no YouTube, no caso de 37 mil inscritos e 300, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado para você. Da Cerrado Bet, casa de apostas esportivas que está com ótimas cotações para os jogos aqui que eu quero destacar no caso do Campeonato Estadual. Primeiramente do Campeonato Paranaense, onde tem Atlético Paranaense enfrentando dentro de casa o Cascavel às 7h15 da noite. Uma vitória do Atlético pagando 1,31 a cada real apostado. Tem também o clássico entre Corinthians e Palmeiras, jogo às 9h30 da noite. Vitória do Corinthians 3,10, empate 2,90 e uma vitória do Palmeiras fora de casa pagando 2,5. Tem também Santos e Santo André, Mirassol e Ituano, esses jogos aí daqui a pouco, né, 6 horas e 7h30 da noite. Para você apostar na Cerrado Bet com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, válido até R$50. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você chamar um administrador de plantão, né, onde você é muito fácil para fazer sua aposta, não precisa de cadastro, só mandar mensagem por lá e emitir o seu bilhete e ganhou, já recebe na hora também, sem muita enrolação. O link do WhatsApp dele está aqui embaixo e o site também, né, caso você queira acompanhar as cotações e os jogos em tempo real. Bom, quero começar o vídeo trazendo essa informação aí no caso do IG Sport, falando que o Cruzeiro e o Marquinhos Cipriano têm no seu contrato uma espécie de renovação automática já fixada, atrelada à meta de jogos. Ou seja, se ele jogar determinado número de partidas, automaticamente vai ter esse seu vínculo estendido. Apesar disso, ainda não é certo se o clube tem interesse ou não na permanência do jogador e pode, por exemplo, se o Cruzeiro quiser, né, só não colocar ele em campo para evitar que atinja essa cláusula e ele ser obrigado a renovar o contrato. Com certeza não seria algo curto, por exemplo, ele jogou 40% dos jogos como titular, aí o Cruzeiro tem que renovar até dezembro de 2023. Se fosse assim, eu acho que estaria tranquilo. Tenho certeza que seria uma negociação maior, tipo assim, assinar até dezembro de 2024 e olha lá, né? Então, o jogador que na minha visão, no início do ano, estava assim nos planos do Cruzeiro. Não é à toa que ele começa jogando algumas partidas, mas pelo desempenho bem ruim e pelas duras críticas, e bastante, viu, nas redes sociais da torcida, né? Não acho que o Marquinhos Cipriano deva ter vida muito longa aqui no Cruzeiro, não. Até porque é um tópico que eu venho comentando com vocês. Agora, com a volta do Kaique, eu acho que o Cruzeiro deve realmente solucionar esse problema na lateral esquerda. Mas tem que trazer ainda mais um jogador, nem que seja para ser uma promessa, para ir ganhando espaço. E na minha visão, o Kaique e esse outro atleta deveriam ter um pouco mais de espaço. E o Marquinhos Cipriano, como tem contrato até junho mesmo, de empréstimo com o Shakhtar, deveria voltar, até porque já tá faltando aí, né, um pouco mais de 3 meses e meio para terminar o seu contrato. Nessa atual temporada, o lateral esquerdo de 20, e ele é novo ainda, tá? Se você for parar para pensar, ele tem 24 anos apenas, 3 jogos nessa temporada e 7 no ano passado. Apesar de ter feito só 7 jogos no ano passado, vale lembrar que ele deu 2 assistências. Eu diria que ele e o Gasolina, apesar de na época eu até falar, né, que foi bons nomes sim para o Cruzeiro, não caiu muito no gosto nem da torcida, nem do pesolano. Eu acho muito difícil pensar nessa continuidade do Marquinhos Cipriano e eu particularmente não renovaria. Quero saber o que você acha, deixa a sua opinião aqui embaixo. Só se mudar muita coisa, né, mas pelo desempenho até aqui, nesses 10 primeiros jogos pelo Cruzeiro, não tem demonstrado um excelente futebol. Dando sequência aqui, ainda falando sobre laterais, quero falar sobre a situação do Kaique, lateral esquerdo, que teve essa informação vinda aí no caso do Guilherme Pio e da Rádio Itatiaia, de que uma equipe da MLS, no caso, ofereceu $1,5 milhão, equivalente a 7 milhões e 800 mil reais, para contratar o jogador de apenas 19 anos de idade, que foi campeão pelo Brasil no Sul-Americano Sub-20, né, nesse último final de semana, e tem chamado a atenção de vários times, e assim, sem dúvida já é um valor bem alto, né, pelo atleta, que até então nunca tinha tido nenhuma proposta nesse sentido, não publicamente.
É um valor que, se você for olhar, não é baixo, porque, por exemplo, o Giovani, que foi titular a Série B inteira pelo Cruzeiro, saiu por 9 milhões de reais, e o Kaique, que tem um ano a menos, já tem essa proposta parecida. Mas, na minha visão, muito baixa, próximo do que ele vale ou pode valer daqui essa temporada ainda ou daqui a algumas 2 temporadas mais ou menos. Por quê? Porque por ser um lateral esquerdo, apenas 19 anos, é uma função cada vez mais rara no futebol, e na minha visão o Kaique hoje é titular no Cruzeiro, tá? É um jogador que tem que ser o titular na disputa da Série A, e assim, por exemplo, ele joga bem uma Série A, vai ter ainda seus 19 para 20 anos. No mínimo já vai ter valorizado muito mais, acho que no mínimo o dobro do que ele vale hoje, que na minha visão 8 milhões de reais, vamos arredondar aí, tá baixo ainda, tá? Acho que hoje no mínimo 12, 15 milhões, mas eu particularmente não faria negócio, não agora, né? Mas daqui uma temporada e meia, por menos do que 28, 30 milhões de reais. Um exemplo claro disso foi o Abner, lateral esquerdo do Atlético Paranaense, que chega no clube com 19 anos, ele joga 3 temporadas consecutivas sendo titular. 40 jogos, 60 jogos, 50 partidas por ano, até ser negociado por algo próximo dos 55 milhões de reais, mais bônus, né, para o Real Betis. Então acho que o Cruzeiro com o Kaique tem que fazer desse jeito. É um atleta que vai render muito dentro de campo, vai ser importantíssimo, e quando sair tem que ser um valor altíssimo. 35, 45, 50 milhões de reais. Porque vender ele por 12, 8, 16, não acho que é um valor interessante, ainda mais porque o atleta tem incríveis, 19 anos de idade pelo Cruzeiro profissional, começa a atuar com mais frequência a partir de 2022, onde fez 6 jogos e uma assistência no no Sul-Americano Sub-20, fez 5 jogos pela seleção brasileira e uma assistência, desses 5 sendo 3 inclusive como titular. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Maurício, onde eu já tinha trago na noite dessa última quarta, lá na página no Instagram, sobre o interesse, no caso dos seus representantes, oferecendo um jogador para o Flamengo, onde no caso o Cruzeiro tem um percentual de 25% numa negociação futura envolvendo o meio-campista, que tem apenas 21 anos de idade. E assim, ele já foi especulado recentemente no Red Bull Bragantino, no caso não tivemos especulações de valores, mas o próprio empresário dele, que é o André Cury, um dos homens mais fortes do futebol, um dos principais empresários do Brasil, é quem agencia o Maurício, tá? Então, até por conta disso, podemos esperar que quando ele sair do Internacional, vai ser um valor interessante. E não só por ele ter um bom empresário, tem alguns fatores que ajudam. Por exemplo, ele tem apenas 21 anos, é um meia, função cada vez mais raro no futebol brasileiro, apesar de que eu não acho que essa conversa com o Flamengo deva evoluir não, viu? Eu acho que o Flamengo tem muitas outras opções já no atual elenco, e para que contratar uma promessa, que no caso o Maurício tem 21 anos, então teria um potencial de revenda, pensando nisso. Sendo que tem bons nomes no time de base, ou por exemplo outros jogadores já da base que devem ganhar mais espaço na equipe carioca. Então não acredito nessa história do Maurício ir para o Flamengo não, tá? Mas, por exemplo, ele já teve propostas recentemente do futebol europeu, tratando de valores de 40 a 50 milhões de reais, que no caso os seus representantes não tiveram interesse em fazer negócio. Por exemplo, se for vender no valor que o empresário dele tem pedido, próximo da casa dos 60 a 70 milhões de reais, o Cruzeiro poderia até mesmo beliscar um valor próximo ali dos 18 a 22 milhões de reais, dependendo da tratativa. É claro que, por exemplo, os clubes podem chegar a um acordo e, vamos supor que ele saia, vamos fazer um valor redondo aqui, mas não acho que ele vale isso tudo, 100 milhões de reais, só para ficar mais fácil. O Cruzeiro, então, teoricamente, pegaria 25 milhões. Mas vamos supor que o Cruzeiro queira manter um 10%, ou o time não queira comprar esses 10% do Cruzeiro, o Cruzeiro pega 15 agora, e vamos supor que ele vai para uma Atalanta da Itália, e o Cruzeiro mantém 10% ainda de olho numa venda futura, que eu particularmente faria. Se tivesse essa opção, manteria uns 5%, por exemplo, de olho em uma eventual transferência. Ainda mais se for para o futebol europeu, sempre é assim, nós vendemos o jogador, vamos supor, com um valor bacana aqui para nós, 40 milhões de reais. Aí quando ele sai desse time que nós vendemos o jogador, ele sai geralmente por essa mesma quantia de 40 milhões, só que de euros, Então, os times que, igual o Atlético Paranaense recentemente, manteve um percentual do Bruno Guimarães, quando ele saiu do Lyon para o Newcastle, recebeu 50 milhões de reais de olho numa futura transferência. O Antony também, o São Paulo recebeu uma quantia milionária. Eu acho que o Cruzeiro poderia estudar essa possibilidade aí também. Maurício, que foi ganhando aos poucos espaço aí no Internacional, ele sai com aquela troca louca, do William Potker com o Cruzeiro. Para você ter uma ideia, o Cruzeiro tinha 40% dos direitos econômicos, cedeu 10%, ficou com 30% para ficar com o Bruno José. Depois ainda cedeu 5% para dívidas que ele tinha com o empresário e o próprio jogador. Então hoje tem 25%, não é o pior dos mundos, mas poderia ser 40%, Enfim,
Faz parte, pelo Cruzeiro foram 41 partidas, 6 gols e 4 assistências. Pelo Internacional ele começa 2020 com 9 jogos, 1 gol. 2021, 47 jogos, 2 gols e 7 assistências. E na temporada passada, 55 partidas, 9 gols e 5 passes. De longe é a sua melhor temporada, e isso quando estava com 20 para 21 anos no campeonato estadual do Gauchão até aqui. 7 partidas, 1 gol e 1 passe pelo técnico aí, Mano Menezes, né, que é o atual comandante da equipe colorada. Bom jogador, eu acho que o Maurício tem sim muito potencial, e se for vendido por um valor altíssimo desse, o Cruzeiro vai ficar muito agradecido, né? Até porque seria alguns milhões a mais aí nos cofres do Cruzeiro. E você, quanto que acha que vale o jogador? Deixa embaixo nos comentários, e também dessa tratativa, né? O Sérgio Rodrigues trocando aí o William Potker pelo Maurício, e enfim, ainda teve essa troca do Bruno José, era para ser uns 40% aí no bolso do Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 37 mil inscritos e 300 aqui embaixo. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição, no caso da Cerrado Bet, para você começar a postar, e outras sugestões aparecendo aqui na tela final de conteúdo para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!